Bom dia, pessoal. É uma honra estar aqui, né? Agradecer o convite, desde lá da visita do professor Robério, né? Com a Glácia Marilac, para termos a participação do governo do Estado nesse importante evento do clima. E me sinto honrado aqui, né, não somente pela participação, mas também por estar aqui representando o governo do Estado, no caso, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, né? Na verdade, eu estava até escalado para uma outra palestra, mas nesse tema de segurança hídrica, né, seria a participação do atual secretário, o senhor Paulo Varela, mas por questão de agenda, ele não pôde participar e me designou aí essa responsabilidade da gente falar sobre esse tema, né? Também é uma honra ter visto aqui várias palestras de ex-professores, né? Já tive com o professor Venerando no outro evento que tá tendo, do Climapolis, né? E também de professores aqui que estão em comissões lá com a gente, como o professor Carlos Fonseca, a professora Gislene. E temos isso para dizer que a gente tem assistido e tem tido contato com todo esse pessoal, né? Ou seja, a interação direta com a academia. Então, isso é importante. E tenho que lembrar, né, a partir até do tema que participei no Climapolis, sobre transdisciplinaridade, né? Aí eu faço aqui um apelo para que todos esses trabalhos, né, eles sejam vistos como isso pode se transformar em política pública para o governo, né? Vejo que quando a gente vem falar em governo, né, a gente acaba sendo a vitrine do que precisa ser feito, que não está sendo atendido determinadas situações e ações, mas eu, como técnico, estou lá desde a gestão passada e tenho que acrescentar que existem os canais para isso, né? Mesmo que sejam poucos, mas a partir do momento que a gente tiver as demandas chegando e a forma que elas chegarem e a importância, inclusive, né? Porque da forma que eu vi aqui de alguns dos temas, né, dos inúmeros temas que a gente vem apresentando, um deles, a gestão costeira, é um mundo, né? Então, do que precisa disso aí? Precisa de políticas públicas da gestão da orla, como é que está isso com os municípios, né? Lá na parte da biodiversidade e das áreas prioritárias, né? Como é que está isso no governo? Nós também estamos fazendo alguns trabalhos por lá, em contato com esse pessoal, e sempre atento de tornar isso de modo transversal e que tenha, sobretudo, a participação da academia, né, e da sociedade civil. Eu venho da pesquisa, mas queria dizer para vocês que as demandas são muitas, então a gente precisa se ajudar, né? Vou entrar nesse tema, né? Como já foi apresentado, me chamo Robson Henrique e estou aqui representando o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o Paulo Varela Neto, que, diga-se de passagem, teria muito mais propriedade para falar desse tema, uma vez que é uma pessoa que já foi da ANA, né? E poderia trazer muitos mais dados para vocês aqui. Mas o que eu vou fazer, né? Já que terá uma outra palestrante sobre esse tema, que é a professora Joana, não combinei nada do que poderia ter da conexão entre os temas, mas é mostrar para vocês o contexto de onde vem essa preocupação, o que é segurança hídrica, quais os instrumentos que a gente tem e qual o cenário atual do governo hoje, né? Sempre com olhar ambiental, obviamente. Então, pessoal, para a gente só balizar aqui o que seria segurança hídrica, eu trouxe aqui o conceito da ONU, né? Que é a capacidade da população de ter acesso sustentável à água,
em quantidade e qualidade adequadas para a manutenção da vida e do bem-estar humano, garantindo o desenvolvimento das atividades econômicas, veiculação, garantindo a proteção contra doenças de veiculação hídrica e desastres associados à água, bem como a preservação dos ecossistemas. Então, a gente teria aqui esse quadro resumo que a Ana faz, né? Que você tem desde a questão do abastecimento humano, né? Oferta para o desenvolvimento econômico, né? E a questão da redução dos riscos a eventos catastróficos. Então, seria esse esboço dentro do que está incluso em segurança hídrica. No contexto mundial, né, a gente tem aí esses objetivos da chamada ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são esses quadrinhos aqui que ficaram um mimo isso aqui, viu? Eu achei muito legal para chamar a atenção. E o que a ONU faz com isso é trazer tudo que a gente precisa, né, nas diferentes áreas, né, dentro do que tem sido como meta principal erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir a paz e a prosperidade para as pessoas, né? E dentro das ações para ampliar a segurança hídrica, né, em sintonia com a Agenda 2030, das ODS da ONU, a gente teria o objetivo 6, né, que é um quadrinho azul que está aqui embaixo, que ele ele chama a atenção para a questão da água potável e do saneamento, mas que tudo isso aqui, obviamente, está integrado, né? Se você melhora o objetivo 6, você melhora a questão do desenvolvimento econômico, segurança alimentar, então eles são todos integrados uns com os outros, né? E aí, aqui para a gente ter ideia, né, qual é a dimensão de se falar em segurança hídrica, né? São pilares que a gente precisa estar sempre atento e eles passam por essas 3 situações aí de gestão, né? Que é a gestão do risco, né? Quanto que você tem de menos e às vezes você tem de mais, e aí o professor Venerando estava apresentando aqui várias situações de inundação. A gestão da oferta, né? Onde que a gente precisa, quais os recursos que a gente tem, e a gestão da demanda, como que a gente vai distribuir isso aí dentro de uma espécie de mapeamento, né, das vulnerabilidades da região, para a gente pensar em formulação de políticas públicas e, obviamente, o investimento, né? Isso no conceito geral aí do Banco Mundial. Então, aqui eu vou começar mostrando um cenário que lá de trás já foi mapeado, né? Em que temos o que eu coloquei aqui da nossa sociedade humana e a pressão sobre os recursos hídricos. Então, se a gente for ver aqui, a demanda por vazão média, né, temos uma sequência aqui de cores, né, em que a gente tem, quanto mais aqui para essa parte mais avermelhada, uma demanda maior, certo? E aqui nós estamos, obviamente, nessa parte aqui do Nordeste, né, tem uma demanda muito maior e já tem até um mapeamento, né, da área de elevado risco hídrico. Então, se a gente pegar aqui, ela vai entrar por aqui no estado, pega aqui aquela região ali do núcleo de desertificação, inclusive, né, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, aqui, subindo aqui pela região, em conexão com a região do Seridó, e servem justamente para a gente saber como é que está essa demanda hídrica, né? Que ela é vista, obviamente, pela questão da demanda na bacia hidrográfica. Então, quando você tem o desequilíbrio entre oferta e demanda, a gente tem uma crise hídrica. E aí, nos anos atuais, em situações climáticas adversas, as secas extremas, né?
E aí a gente vai lembrar, em anos recentes, nessa quadra aqui, entre 2013 e 2018, que foram os anos mais secos da história, pelo menos um último registro que eu coloquei, na região do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O Castanhão, por exemplo, que é um dos maiores reservatórios que abastece a região metropolitana de Fortaleza, chegou a 12%, né, de sua capacidade. Aqui, a Armando Ribeiro Gonçalves, 10%, né, um dos maiores reservatórios que nós temos. Então, secas extremas e destaquei aqui situações climáticas adversas. Por quê? Porque são os efeitos adversos das mudanças climáticas e não as mudanças do clima de modo natural, né? Para isso, eu vou colocar aqui também algo de pesquisa, né? E com todo cuidado aqui para não falar besteira, né? Porque nós temos uma comissão que vem lá trabalhando com a gente para formular a política estadual de mudanças climáticas. E aí, por coincidência aqui, eu vi aqui o professor Prestrelo ali, que tenho visto as palestras e faz parte da nossa comissão, de pensarmos como é que estamos em termos de segurança hídrica do Estado, né? Já que a gente tem uma perspectiva histórica, como eu mostrei, de quadras de secas extremas, né? E como é que estaria isso no futuro? Com esses exemplos de secas meteorológicas, né? Como ficariam os recursos hídricos do Estado? Existem estudos sobre isso. Então, eu gostaria aqui de mostrar esse cenário para a gente ter como um marco, né? De um trabalho bem interessante que foi feito. Aqui a gente tem a região, né, do semiárido no Nordeste, e 4 reservatórios do estado do Rio Grande do Norte. Aqui é a Armando Ribeiro Gonçalves, em amarelo, Apodi, né, Pau dos Ferros e o Itães. Então, o que foi feito, né, foi aproveitado os dados, né, inclusive um pesquisador que esteve lá para a SEMAR, faço questão de apresentar esse trabalho aqui, que foi aceito lá no International Journal of Climatology, né? Que ele aproveitou, né, os dados históricos desses reservatórios, que é aqui lá das Ciências Climáticas, com a professora Judith, o Felipe Jefferson e outros, né? Esse trabalho aqui do ano passado. Então, aqui, pessoal, só para a gente ter uma ideia de que não é uma coisa tão simples falar em mudanças climáticas. Principalmente quando a gente vai perguntar como é que estão nossos reservatórios, como é que a gente pode pensar em segurança hídrica com relação a eles. E aqui eu coloquei, só para vocês terem uma ideia, são modelos, pensem em modelos diferentes, cada coluna dessa, né? E uma relação do índice de evapotranspiração, de precipitação padronizada, chamada aqui de SPEI, e a variação hídrica desses reservatórios, que eu mostrei lá, né, Armando Ribeiro e tal. Isso calculado a partir de modelos climáticos regionais. E aí, só mostrando aqui, né, isso aqui é uma variação geral de quanto mais para cima a gente teria uma situação melhor, aqui a situação já ficando crítica. Então, desses vários modelos, eu coloquei aqui para a gente ver o quanto é complexo trabalhar com isso aí, né? Nesse trabalho, foi mostrado que, pelo menos nessa quadra aqui de 2025, né, que a gente está próximo a 2033, nós não enfrentaríamos escassez hídrica, né? Nessa parte em que os modelos eles tendem a ter aqui mais uma situação positiva, né, com relação a esse gráfico. Já lá para 2042 a gente começaria a ter déficit hídrico. Então vejam que esse cinza aqui começa a aparecer, como também o amarelo e o laranja. E isso de vários modelos aqui que concordaram. Pois bem, então,
poderíamos dizer, não estamos tão mal, mas a gente não sabe como é que há, isso fazendo perspectiva histórica, né, e fazendo essas projeções. Mas aí a gente tem a questão das mudanças climáticas cada vez mais sendo piores, e situações extremas em que, onde já haviam inundações, você tem cada vez mais situações mais graves e secas, cada vez mais extremas. Isso é o que a gente tem visto, e é um cenário cada vez mais nítido. Então, daí, como buscar segurança hídrica em função disso? Eu coloquei aqui vários elementos para a gente saber que é uma composição, né, de tudo que a gente já mostrou lá atrás, como diretriz de gestão, né, que é a gestão do risco, a gestão da demanda e a gestão da oferta. Então, vejam que não passa só por um órgão do governo, não passa só por um tipo de ação, né, são ações integradas, em que, se a gente vai falar em gestão de risco, a gente tem lá a observação do monitor das secas, a verificação do que está sendo outorgado como água, alocação de água, né? Isso aqui seriam os elementos que eu posso trabalhar com ele. A gestão da demanda, né? Então, aí vamos falar aqui em redução do consumo, ver os aparelhos eficientes, questão de vazamentos e zoneamento ecológico e econômico. Com relação a essa questão da redução do consumo, coincidentemente, ontem, né, hoje, 13, foi editado aí no Diário Oficial a lei que institui a Semana da Consciência da Água, acho que é isso, né? Semana Nacional de Conscientização do Uso da Água. No dia de ontem, sancionada pelo governo federal, mostrando, né, que é um assunto que realmente não envolve somente órgãos do governo, mas também todos nós, né? É uma questão de consciência bem ampla com relação a esse tipo de assunto. E com relação à gestão da oferta, eu coloquei aqui vários elementos que se comunicam, né, no âmbito federal com o estadual, do que a gente tem, né, que vem acontecendo, né? Além da eficiência do serviço, a ampliação da cobertura, a articulação com esses órgãos, que são os que têm fomentado mais nos últimos anos, né, essa parte de obra hídrica, né? Todos conhecem ali desde o DENOX, FUNASA e CODEVASF. Esses órgãos são os órgãos que vêm mantendo essa situação de dar apoio no âmbito federal. O CISAR, que é uma coisa antiga lá na área rural, né? E aí a gente tem a questão de ampliar o investimento, dessalinização, né, que a SEMAR trabalha com essa parte também, né, com dessalinizadores, reuso de águas servidas. Então, eu aproveito para falar de uma recente lei que a gente elaborou e foi sancionada ano passado, a Lei de Reuso de Águas Tratadas, que já é um primeiro passo para podermos pensar também no reuso, né, das ETs que nós temos, reuso de águas cinzas. Saiu recentemente também uma edição do governo federal incentivando também esse reuso de águas cinzas, né? E aí temos a parte de infraestrutura, que são as barragens e adutoras. Então, o que seriam as ações para ampliação da segurança hídrica, né? Além da universalização do saneamento. E aí vamos falar de governo, né? O que eu vou falar de governo aqui, pessoal, é um recorte do que eu vejo lá, do que tem acontecido na área hídrica, né? E em pelo menos 3 frentes, né? A questão da infraestrutura, que é muito importante, o que está sendo feito de política pública e o que é que nós temos como instrumento, e também o planejamento e gestão. Então, isso é o que a gente pode ter como os pilares para eu poder mostrar aqui o que a gente tem feito lá, o que tem passado pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, né, como ações do governo do Estado. Um deles que a gente pode mostrar, né, se vocês lembrarem do que eu falei lá de pressão sobre os recursos hídricos, né, pega justamente nessa região aqui,
Essa parte aqui, mais colorida em verde, é a bacia do Piranhas Sul, onde foi projetado e já está sendo, já teve a liberação para a implantação do projeto Seridó, que é um projeto que tem o benefício aí de 24 municípios, com pelo menos 3 perímetros irrigados, num investimento aí da ordem de 300 milhões de reais, né? Uma população beneficiada aqui, numa projeção de 2020, de 250 mil habitantes e 350 mil para uma projeção de 2070. Vários perímetros de irrigação com oferta hídrica, envolvendo aqui esses reservatórios como Itãs, Sabugi e Cruzeta. Esse é o projeto, né? Aqui a gente pode mostrar os 2 sistemas, o chamado Projeto Seridó Norte, né? Ele parte lá de Jucurutu e aproveita vários sistemas adutores existentes que vão se conectando, entre outros que deverão ser criados e ampliados, né? Então ele sobe por aqui, vai até Serra Corá, esse aqui vai de São Vicente a Currais Novas, esse aqui dizendo para Cruzeta. Essa parte aqui já está toda licenciada, inclusive, e com licitação para construção, né? Com licença, inclusive, para canteiro de obras, em que o pessoal já deve começar aqui no trecho 1N, que é esse primeiro trecho aqui, que começa lá em Jucurutu. Essa parte é a parte sul, né? Que aí também aproveitam várias adutoras. Essa parte aqui ainda está sendo feito alguns ajustes, mas também cobre boa parte do que já existia de conexão entre os sistemas adutores para fazer a interligação entre os reservatórios e a gente ter essa rede de abastecimento funcionando. Aqui a conexão, né? Estou acabando, viu? Aqui a conexão com o chamado Projeto de Integração do Rio São Francisco, né? Que é o PISF. E aí, como forma de se situar, temos aqui a entrada do rio Piranhas Sul, né, que vai ser barrado aqui. Aqui a Armando Ribeiro Gonçalves, a maior do estado. E o PISF, ele entrando aqui pela Paraíba, né, no canal Caiçara Ávidos. Ele despeja aqui para fazer essa conexão. Então, isso também é um projeto que está sendo trabalhado por lá, com o senhor Paulo Valera à frente. Temos aqui, agora que eu vi aqui, o Auricélio, que é o nosso secretário adjunto, que já traz a experiência lá do IGARNE, né? Que vai também me corrigir se eu estiver falando aqui alguma situação que não condiz com a realidade. Então, isso é também mais uma possibilidade que está sendo trabalhada e aventada com o governo do Estado pela ANA, né? E, por fim, para apresentar a última ação do Estado, a barragem Oiticica, né? Uma barragem aqui com quase 600 milhões de metros cúbicos de água, segurança hídrica para 330 mil habitantes lá do Vale do Rio, né? E além da população dos municípios da região do Seridó Potiguar inteiro, né? Essa é uma foto de ontem, né? Aqui ela precisa ainda ser concluída ainda esse ano. A barragem Oiticica também mais uma estrutura que ela fica aqui nessa situação de conexão, inclusive, com o PISF, né? Então, vai ter essa comunicação como uma forma também de regular aí a segurança hídrica do Estado. E aí, por fim, né, falamos da infraestrutura, vamos falar dos instrumentos de planejamento e gestão. Então, esses instrumentos passam por esse fluxograma aqui. E por que eu coloquei isso aqui? Porque dentro dos instrumentos da política de recursos hídricos, né, o plano de recursos hídricos é muito importante,
E a nossa política, ela, inclusive, ela foi pioneira, ela é lá de 96, ela é antes da política nacional, em que ela prevê a realização do plano de recursos hídricos, que nada mais é do que você estudar onde tem água, onde não tem, o que é que eu preciso fazer, que infraestrutura eu preciso melhorar. E esse plano, ele foi atualizado e revisado e concluído ano passado, né? Foi entregue, está pronto. Então, em termos de planejamento para a gestão, também temos esse material que foi concluído, né, na gestão passada, disponível, e que vai atuar junto com os outros instrumentos existentes, tanto a parte do sistema de informações, né, como a questão das outorgas, e um instrumento que eu gostaria já de ir falando aqui, que é o que vai vir à tona, e os senhores e as senhoras vão saber do que se trata, que é a cobrança pelo uso da água. Por que eu chamo a atenção dessa cobrança, né? Ah, mas é um imposto e tal. Porque todos os outros serviços são pagos. Isso é previsto lá na lei de recursos hídricos, e o PISF ele não vai vir de graça. Então, era só para comentar, né, que está sendo pensado, está sendo apresentado proposta com relação a isso, para fazer com que, à medida que você for usar esse recurso, ele terá que ser pago. Então, está sendo feito uma minuta para acertar isso. O secretário está apresentando isso, tendo contribuições da sociedade, dos órgãos dos setores produtivos. Então, para vocês também saberem o que está acontecendo nessa parte. E, por fim, pessoal, o olhar ambiental, já que a gente está na COP Potiguar, né? Também para dar uma notícia e divulgar. Nós terminamos a nossa minuta, concluímos pela segunda vez, né? Porque já tínhamos concluído uma primeira vez, mas fizemos uma revisão, vimos que faltavam conceitos importantes, como pagamento por serviços ambientais, crédito de carbono, hidrogênio verde, risco climático, e apenas mostrando aqui a conexão dessas políticas, em que a política estadual, lá no artigo 10, ela já considera, ela alerta para considerar a política de recursos hídricos e de reuso sobre a questão das mudanças climáticas, definindo áreas de maior vulnerabilidade e as respectivas ações de prevenção, mitigação e adaptação. Lá no inciso 2 tem lá, né, como diretriz, definir, instituir e implantar medidas de mitigação e adaptação em função das mudanças climáticas para garantir água em qualidade e quantidade para uso múltiplo no Estado. Então, isso aí apenas divulgando, a gente deverá colocar para consulta pública nos próximos dias, né? Vai ser feita a chamada, tal, e temos uma comissão grande, estão analisando de novo. Tem aqui, eu estou vendo algumas pessoas, como o professor Coca, né? O pessoal das ciências ambientais, todos eles foram convidados, né? O pessoal do fórum, que foi apresentado aqui pela Oceânica, né? Também faz parte dessa comissão. Então, já divulgo aqui, é uma oportunidade a gente trazer as contribuições para um tipo de política dessa, porque é aí que a gente ganha escala, é aí que a gente tenta regrar, né, e definir rumos para situações que precisam ser melhoradas no nosso Estado. Então é isso, pessoal. Agradeço a participação e muito obrigado.